graça e paz. Sejam bem-vindas a mais um devocional. Estamos concluindo o livro O Despertar da Leoa e no capítulo 9 nós vamos falar hoje sobre um tema que nós gostamos muito, sobre profetizar. O título de hoje é Todos podem profetizar. Essa é uma afirmação e nós vamos ver um embasamento bíblico para isso no livro de 1 Coríntios, do capítulo 14. No verso 31 e 32, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar esse princípio, que fala assim: porque todos podereis profetizar, dando testemunho e interpretando a vontade e os propósitos divinos, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. O espírito dos profetas, dos que falam em línguas, dos que profetizam, está sujeito aos profetas. E ele pode ser silenciado quando necessário. Então aqui o apóstolo Paulo nos traz esse princípio de que todos podem profetizar e de que o espírito do profeta está sujeito a ele para silenciar ou para falar quando necessário, ou pelo comando do espírito. E sabe, muitos espiritualizam, criam um romantismo ou até um misticismo quanto ao profético. Mas o ofício, o ministério do profeta é para alguns, que de fato foram chamados por Deus para o ofício. Mas o profetizar é algo que todos que desejarem e que entenderem o quanto precisam discernir as coisas pelo Espírito, andar pelo profético, vão receber da parte de Deus isso. Aqui é muito lindo o texto, né? Porque essa Bíblia que eu estou usando, ela traz um comentário, uma explicação que fala: dando testemunho e interpretando a vontade e os propósitos divinos. Não tem como nós, que somos seres celestiais, que somos embaixadores do céu, nós não somos dessa terra. E nós precisamos andar como tais concidadãos do céu, que discernem as coisas, os princípios e os propósitos divinamente. E para que isso aconteça, nós precisamos do profético, que interpreta as coisas espirituais, que recebe da parte de Deus a antecipação, a instrução, a iluminação pelo mundo espiritual. Então, nós vamos ser inspirados por isso. Lisa Bever, ela traz nesse capítulo 9 a importância de discernir as coisas espiritualmente e de levantar realmente uma voz profética que ouve as coisas de Deus divinamente, que é inspirado por Ele e consegue trazer a essa esfera natural em oração, interpretando coisas, trazendo uma palavra de conhecimento, de sabedoria para pessoas, para que elas sejam livres, recebam livramentos, para que elas sejam conduzidas, consoladas divinamente. Então aqui na página 188, eu quero ler com você como ela traz uma definição do profético. Ser profético é ser tanto um visionário quanto alguém que vê à distância, o que lhe dá uma capacidade estratégica para prever coisas. Até as nossas orações tomam a forma de uma previsão. Então, o ser profético é isso, é carregar uma visão maior do que ele mesmo. Por quê? Porque ouve a visão de Deus e traz à terra. E isso muda até a nossa perspectiva em oração, porque nós acabamos orando previamente coisas, porque o Espírito nos comunica, nos mostra, e nós podemos orar com antecipação, nós podemos trazer livramentos, respostas à terra através do profético. E nós devemos desejar isso porque somos mulheres sobrenaturais e temos esse poder em nossas mãos de orar divinamente, de trazer instruções divinamente. E o profético, ele faz isso. Então, por que eu preciso desejar o profético na minha vida? Mulher, porque você precisa desejar o profético na sua vida. Ponto 1. Porque Jesus não falava dele mesmo. Jesus falava aquilo que ouvia
o Pai falar. Então Jesus, como nosso maior mestre, ele nos deu esse exemplo, essa referência. Ele falou nos evangelhos: eu não falo de mim mesmo, assim como ele não fazia sua própria vontade, mas ele falava e fazia o que ele ouvia e via o Pai fazer. Então Jesus, ele nos ensinou que ele não falava daquilo que vinha na cabeça dele ou simplesmente de fatos, de uma inspiração natural, mas ele falava aquilo que ele ouvia do Pai. E o profético pode fazer isso. O Pai nos fala e nós vamos falar por inspiração. Amém? 2. Por que desejar o profético? Para ser avisado e não ser pego de surpresa. Viajar, andar nessa atmosfera espiritual, desejando as coisas do Espírito, faz com que nós não venhamos a ser pegos de surpresa em situações, porque o Espírito nos avisa divinamente. Ele nos inspira, ele nos dá, a gente poderia chamar naturalmente, ou para a gente entender como se fosse déjà vu, né? Ele nos leva a dimensões, ele nos abre visões, nos dá impressões pelo Espírito e nos comunica de fatos que ainda não aconteceram, para que nós possamos orar, para que nós possamos avisar, e isso ele vai nos instruir. Então nós precisamos desejar o profético para não sermos pegas de surpresa. Sabe que até na condução dos nossos filhos, do nosso trabalho, do nosso propósito em Deus, nós podemos ser avisadas previamente. E a mãe, ela usa muito bem isso, né? O meu filho, a gente brinca muito que até se ele tem um pensamento, se ele tá tendo lá um pensamento, um sonho, eu abro a porta do quarto, eu falo: o que tá acontecendo? O que você tem? E a gente brinca que é um ambiente perigoso, porque sem ver a gente sabe pelo Espírito. Então, mulher, deseje essa ferramenta poderosa, deseje os dons, deseje o profético, para que você não seja pega de surpresa. Amém? Por que desejar o profético? Dica 3. Cooperar com o plano de Deus para este tempo. O profético vai fazer com que nós, mulheres destemidas, leoas, filhas de um leão da tribo de Judá, venhamos a cooperar com o propósito de Deus, com o plano dele para esse tempo. Porque pelo profético, por essa dimensão celestial e sobrenatural, nós vamos discernir posições, assuntos, tendências que estão entrando e se infiltrando na nossa sociedade, nas famílias, nas escolas dos nossos filhos. E nós vamos discernir divinamente, vamos poder cooperar com o plano de Deus, trazendo uma instrução, trazendo um consolo, trazendo um ajuste de rota, por meio dessa visão, por meio desse discernimento do profético que nos traz essa visão do mundo sobrenatural, interpretando as coisas sobrenaturalmente. E eu quero ler com você no livro de Isaías, no capítulo 2, no verso 3. Eu vou ler na versão A Mensagem, aqui no livro, na página 194, que fala assim: o profético vai fazer o quê? Ele vai nos mostrar como é o seu agir, para que vivamos a vida para a qual fomos feitos. Isso está em Isaías 2:3. Ele vai nos mostrar como é o seu agir, e nós agiremos pelo seu agir. Nós, como filhas obedientes, vamos ouvir, vamos receber de Deus e vamos agir como Ele age, para que vivamos a vida para a qual fomos feitas. Tem uma frase que a gente escuta muito no contexto das escolas Rema. Os 2 dias mais importantes da vida de uma pessoa é quando ela nasce e quando ela descobre o propósito ao qual ela nasceu. Uma vida sem propósito é uma vida xoxa, uma vida sem graça, uma vida sem motivação para acordar no próximo dia. Por isso é tão importante você descobrir qual o seu papel, o que deve ser feito agora através da sua vida. E o profético vai fazer isso, vai fazer você ver nele
qual a resposta você dá no agora. Amém? E nós vamos agir inspirados divinamente por Ele. Na página 194, olha o que fala a respeito do nosso querido apóstolo João, né? Quando ele viu aquelas coisas tão maravilhosas e sobrenaturais, a ponto dele escrever o livro de Apocalipse, que é um livro que nos traz tanta iluminação e revelação do futuro, das promessas e de tudo que vamos viver, né? Nos tempos vindouros, nos próximos tempos. Nós paramos para pensar, né? A gente fica romantizando, mas se você entrar no personagem de João, né, na vida dele, pensa receber uma revelação como essa. É algo muito forte, é algo que realmente causa um impacto na nossa vida, né? E eu fico pensando João ao ver aquelas coisas, ao ter os seus olhos iluminados para escrever, registrar tudo que está ali. Duvido que João, o revelador, sequer tenha entendido tudo que escreveu. Às vezes não há problema em não saber tudo. Limitar-se apenas a crer que há um drama muito mais grandioso do que podemos imaginar acontecendo por trás dos bastidores. Sabe, mulher, para que você consiga fluir e usufruir do profético, você precisa saber que você não vai saber de tudo. Às vezes aquilo que você está entregando, o seu subconsciente, a sua mente está lutando e pensando, não, isso não tem nada a ver. Nossa, essa pessoa não tem nada a ver com ele. Mas nós precisamos confiar naquilo que ouvimos e vemos de Deus. Saber como manusear, como conduzir isso com temor, com zelo, porque com as coisas de Deus nós lidamos assim, ousadamente, mas com muito temor e zelo, em cumprir exatamente como Ele deseja, como Ele está falando. Então, nós precisamos ter essa confiança, que não vamos saber do quebra-cabeça inteiro, mas algumas peças nós vamos juntando e trilhando esse caminho. Eu estava pensando sobre isso e me lembrando de certa vez que meu filho estava brincando com um amigo e eu levei o quebra-cabeça para eles montarem juntos. E eu me lembro que o meu filho já sabia, porque era dele, então ele montou algumas peças e um amiguinho falava assim, o Gabi tá me ganhando, assim não vale, o Gabi tá me ganhando. Porque ele já tinha conhecimento de algumas peças, ele já tinha iniciado aquilo dali. E para o amigo aquilo era algo novo, então ele estava mais devagar, ele ainda não tinha noção daquelas peças. Como montar aquilo? Como aquilo que a gente não compreende totalmente é um desafio, porque nós precisamos confiar que vamos conseguir. E quando Deus nos dá peças de um quebra-cabeça, mesmo sem ver todo o contexto, a gente precisa confiar que veio dele e que ele sabe qual é a próxima peça. Ele vai nos ajudar a encaixar uma coisa na outra. E também eu lembro do princípio de que como é bom ter alguém do nosso lado que já sabe como montar as peças. Aquela criança não tinha maturidade. Para ele aquilo era uma competição. Mas para quem tem maturidade e discerne, é muito bom ter alguém que já sabe montar o quebra-cabeça. Então que você possa abrir o seu coração e não ver como uma competição, mas quando alguém, um filho de Deus, alguém debaixo da unção vier te ajudar, te instruir, se vier de Deus, receba, porque como é bom ter pessoas do nosso lado que vão nos ajudar, que vão contribuir de alguma forma para que o quebra-cabeça do propósito de Deus e de tudo que Ele tem nos revelado se encaixe até que a gente possa ver a visão completa. Então eu quero te inspirar por essa palavra. Todos nós podemos profetizar. Deseje os melhores dons. Confie naquilo que Deus está te comunicando. Multiplique essa palavra, curta, compartilha, receba, mas queira ser uma multiplicadora em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo devocional.